Questão 33. Considere o padrão de construção representado pelos desenhos abaixo. Na etapa 1, há um único triângulo equilátero. Na etapa 2, é traçado um segmento a partir dos pontos médios de dois lados do triângulo da etapa 1, formando dois triângulos equiláteros. Na etapa 3, é traçado um segmento a partir dos pontos médios de dois lados do triângulo menor da etapa 2, formando três triângulos equiláteros. Na etapa 4 e nas etapas seguintes, o mesmo processo é repetido em cada um dos triângulos menores da etapa anterior. O número de trapézios da sexta etapa de construção é... Ok, então o enunciado aqui está me dizendo o quê? Esse enunciado aqui, ó, que sempre nos pontos médios do triângulo menor da etapa anterior, eu traço uma linha. E aí isso vira a próxima etapa. Foi o que eu fiz aqui, ó, nesse triângulo, traço uma linha, vira a etapa 2. Na etapa 2, traço uma linha aqui, ó, no triângulo menor, vira a etapa 3. Na etapa 3, traço uma linha aqui, ó, no triângulo menor, vira a etapa 4. E assim por diante. Então essa é a lógica, é traçando segmentos nos pontos médios, ou ligando os pontos médios, sempre no triângulo menor da etapa anterior. Essa é a lógica. Mas a pergunta dele é a respeito do número de trapézios na sexta construção. Isso é uma questão típica na característica do vestibular da Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Sul, onde ele estabelece aí uma sequência dotada de um certo padrão de construção, um certo padrão de evolução, ou coloca ainda uma disposição numérica também com um certo tipo de padrão de evolução, de crescimento. E aí devemos perceber qual é o padrão, qual é a lógica, qual é a regra, para fazer uma projeção, uma estimativa para uma etapa de construção que esteja mais para o final, mais adiante. Então é mais ou menos essa questão que é bem típica, que vem aparecendo sempre aí nas últimas provas de matemática da Universidade Federal. Bom, então eu já sei qual é a lógica, e ele está preocupado com o número de trapézios. Como a preocupação dele é o número de trapézios na sexta etapa, eu tenho que verificar qual é a lógica, qual é o padrão que está acontecendo na evolução da quantidade de trapézios. Eu vou lançar mão de um recurso aqui que vai ajudar, que é a colocação de vértices ou de letras aí dos vértices dos trapézios, tá? Então aqui eu vou chamar isso aqui de A, B, C, triângulo ABC. Então aqui continua sendo A, aqui B, e lá em cima C, aqui D e aqui E. Ok? Aí continua aqui A, aqui B, lá em cima C, aqui continua D, aqui continua E, e aí eu ganho ponto ABC, DE, aqui F, I, G. E na última figura que eu tenho aqui, continua A, aqui B, lá em cima C. Aí eu tenho aqui D e E, que eu já tinha desde a segunda etapa. Aí eu havia ganho o G e E aqui, aliás, G, F ou FG aqui, e esse último segmento aqui, então A, B, C, D, E, F, G, aqui o H e aqui o I. Isso é só para me referenciar os trapézios que eu vou numerar aqui. Tá? Então uma maneira de encontrar o número de trapézios é fazer uma espécie de contagem aí, né? Então é o que eu vou fazer. Eu vou fazer a evolução dos trapézios de uma maneira mais rústica, né? Eu vou fazer a contagem de cada um. Então eu vou começar assim, ó. Na etapa 1,
o número de trapézios é 0, não tenho nenhum trapézio ali. Na etapa 2, eu tenho um trapézio. Qual é o trapézio? ABDE. ABDE. Então, deu um trapézio. Na etapa 3, o que está acontecendo? Eu tenho o trapézio ABDE, que eu já tinha na etapa anterior, ABDE. Tenho também o trapézio ainda com a base AB, só que agora lá GF ou FG. E tem um terceiro trapézio, que é esse aqui, ó, que é o trapézio DEFG. Então, o trapézio DEFG. Na etapa 4, que aí tem que ter bastante atenção na etapa 4, fazendo deste modo, né? Enxergando ali os trapézios. Eu tenho na etapa 4, que é essa aqui, ó. Eu estou nessa figura agora. Eu tenho o trapézio ABDE, que eu já tinha, o ABFG, que eu já tinha, e o DEFG. Então, aqui ABDE, depois o outro ABFG, então esse maior aqui vai até aqui em cima, ó. Esse aqui, ABFG, ok, é o segundo. Depois eu tenho o DEFG, aqui ó, DEFG. E aí tá faltando outros trapézios. Um deles é ainda com a base AB, só que vai até lá em cima, ó, ABHI, ó, vai até lá em cima esse trapézio aqui todo maior. Então eu tenho aí ABHI. Bom, de base AB eu já tenho todos, né? AB com DE, AB com G, com FG e AB com HI. Depois DE com FG eu já tenho. Falta ainda quem? O DE, ó, com HI. Ó. Então DE com HI. DE com HI. E ainda está me faltando um outro, que é esse pequenininho aqui em cima, ó, que é o FGHI. É o FGHI. E aí eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6 trapézios. Aqui 3 trapézios e aqui um trapézio, aqui nenhum trapézio. Ok, então na etapa 4 de novo, ó, eu tenho AB com DE, ó, AB com DE. Depois AB com FG, 2. AB com HI, 3. Agora DE com FG, DE com HI e FG com HI. São 6. Na etapa 5, que eu não tenho aqui. Etapa 5 eu não tenho aqui. Eu posso fazer uma projeção a partir do que eu já tenho aqui construído. Ou eu posso criar o desenho aqui, ó. Então vamos pensar aqui, ó, fazer um desenho da etapa 5, fazer um desenho maior um pouco, que vai ficar melhor da gente dividir. Então, primeira divisão no ponto médio, segunda divisão no ponto médio do menor, terceira divisão aqui. Então aí eu tenho a etapa 4 e mais uma lá em cima para fazer a etapa 5. Ok? E aí vamos colocar as letras A, B,
C. Aí eu tenho aqui D e E, F e G, que eu já tinha antes, H e I, e aqui J e L. Tá? Então, só para reforçar, A, B, C, D, E, aqui F, G, H, I, J, L. Então vamos para os trapézios. Vou começar com a base AB. AB com DE, AB com FG, AB com HI, AB com JL. Então, todos os trapézios usando a base maior AB. Agora, usando a base DE como base maior. Então, eu tenho DE, FG. DE, HI. E DE, JL. Então, todos usando como base maior DE. Agora, usando como base maior FG. FG, então, ó, de FG para cima. Ó, daqui para cima. FG, HI é um trapézio. FG, HI é um trapézio. FG, JL é outro trapézio. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando ainda algum? Tá faltando com a base HI, que seria o HI, JL. E aí eu consegui 10 trapézios, ok? Então assim, ó, que lógica aconteceu aqui? Que lógica que está acontecendo entre os trapézios? Começou com 0, depois passou para 1, depois para 3, depois 6 e depois 10. E eu já estou na etapa 5, ó. Só falta mais uma etapa, ou seja, só falta o próximo número aqui, ó. Então a lógica é essa aqui, ó. Bem simples. 0 para 1, aumentou 1. 1 para 3, aumentou 2. 3 para 6, aumentou 3. 6 para 10, aumentou 4. Então, para a próxima etapa, vai aumentar quanto? Aumentar 5. Então, quem é o número de trapézios da próxima figura? 10 mais 5, 15. E era isso que está na letra B. Ok? Então, isso aí é uma maneira de fazer esse exercício, uma maneira bastante trabalhosa, mas ao mesmo tempo de uma forma mais rudimentar, né? De uma forma mais usando menos artifícios matemáticos. Foi através de uma contagem e a visualização do padrão que está existindo entre o crescimento do número de trapézios de uma etapa para outra. Ok? Bom, então isso aí é um raciocínio. Agora, para eu encontrar esses valores aqui, ó, 0, 1, 3, 6 e 10 que deu trabalho, eu posso fazer um outro raciocínio, que é um raciocínio que dá menos trabalho, vamos dizer assim, braçal, mas eu tenho que fazer um raciocínio usando um procedimento mais matemático, que é o seguinte. Observa que o número de trapézios de cada etapa, na realidade é o que? É o número de vezes, o número de alternativas, ou o número de possibilidades que eu tenho de agrupar as supostas ou as
bases disponíveis que eu tenho aqui, ó, para formar os trapézios, agrupadas 2 a 2. Deixa eu explicar isso. Eu vou pegar um desenho, vou pegar a etapa, acho que a etapa 4 tá boa de explicar. Ó, então eu vou reproduzir a etapa 4 aqui, tá? Essa resolução vai ficar um pouquinho demorada para esse exercício, né? Mas com a vantagem da gente tirar o maior proveito dela, tá? Então eu estou refazendo aqui a etapa 4. Aqui eu tenho uma divisão, aqui divisão do menor e aqui novamente no ponto médio, tá? Então isso aqui eu refiz a etapa 4. Por quê? Porque aí eu percebo, ó, que eu tenho na etapa 4 uma, duas, três, quatro bases disponíveis para formar os trapézios, sendo que em cada trapézio eu preciso de 2 dessas bases. Então, quantos trapézios eu consigo aqui? Bom, o número de trapézios resulta da combinação de 4 bases disponíveis que eu vou tomá-las 2 a 2. Então, isso aqui vai me dar o número de trapézios dessa figura, claro, porque cada trapézio eu preciso do quê? Eu preciso de 2 bases. 2 de quantas bases disponíveis aqui? 2 de 4. Quaisquer 2 bases que eu escolher, quaisquer 2 segmentos desses 4 que eu escolho aqui, eu formo um trapézio. Então, nota que é sempre assim que eu posso descobrir esses valores, esses números de trapézio aí, fazendo a combinação do número de bases disponíveis tomadas 2 a 2. Então, agora eu posso fazer para cada etapa. Então, na etapa 1, o que eu tenho? Quantas bases eu tenho? Eu tenho uma base disponível, que eu vou fazer aqui, vou usar a cor verde aqui para... eu tenho uma base disponível. Então, na realidade, o número de combinações, o número de trapézios vai ser 0, porque eu não chego a ter nem 2 bases. Para fazer um trapézio, eu preciso no mínimo de 2 bases, eu não tenho nenhuma. Então, etapa 1, 0. Ok, isso é fácil de ver visualmente. Na etapa 2, o que acontece? Quantas bases eu tenho ali? Eu tenho 2 bases disponíveis. 1, 2. Então, o número de trapézios é o que? É combinação de 2 tomadas 2 a 2. E combinação de 2 elementos tomados 2 a 2 dá 1. Mas como que eu sei isso? Aplicando a fórmula da combinação. Então, vou fazer um rascunho aqui nesse canto e vou colocar a fórmula da combinação. Combinação de N elementos, que é o total de elementos, nesse caso, é o total de bases. Tomados P a P, nesse caso, o número de bases que eu preciso cada vez é 2, então P igual a 2. Então, em cima fica N fatorial, fatorial do total, dividido pelo P fatorial, que nesse caso vai ser fixo 2 nesse exercício, e aqui N menos P fatorial, ok? Então é N fatorial sobre P fatorial que multiplica N menos P fatorial, onde N é o total de bases, ou é o total de elementos disponíveis, e o P, os elementos escolhidos, que nesse caso específico, o P é 2, porque eu preciso sempre de 2 bases. Então, aplicando isso na fórmula aqui, 2 fatorial é o total, sobre P fatorial menor é 2 fatorial, é sempre 2, e ali N menos P, 2 menos 2, 0 fatorial. Isso vai me dar para baixo aqui, ó, vai dar 2 fatorial, fatorial de 0 é 1, 2 fatorial vezes 1 dá 2 fatorial, 2 fatorial sobre 2 fatorial dá 1. E o número de trapézios é 1. Realmente, né, eu não precisava nem ter feito a conta, eu já consigo ver que o número de trapézios aqui é 1, só tem um trapézio aqui. Beleza. Na etapa 3, vou fazer de novo por combinação. Na etapa 3, o que está acontecendo? Quantas bases eu tenho disponíveis?
Bom, aí eu venho para cá, eu tenho uma base, duas bases, eu tenho três bases. Então eu faço combinação de 3, 2 a 2. Isso vai dar o que? Em cima é o total, 3 fatorial. Embaixo é o 2 fatorial, que é o menor. E do lado a diferença entre eles, 3 menos 2, 1 fatorial. Fatorial de 1 é 1. Abro 3 até o 2. 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial, 1 fatorial. Cancela. 3 sobre o fatorial, que é 1. Dá 3. Etapa 4. Combinação de quantos? Bom, na etapa 4, eu tenho 1, 2, 3, 4 bases. Então, combinação de 4, 2 a 2. 4 fatorial sobre 2 fatorial. E a diferença, 4 menos 2, 2 fatorial. Embaixo, abro 4 até o 2. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial e 2 fatorial. Cancela 2 fatorial com 2 fatorial. 4 vezes 3, 12. 12 sobre 2 fatorial, que dá 6. Na etapa 5, eu tenho quantas bases? Bom, aí eu não preciso nem fazer o desenho, né? Eu estou vendo na etapa 1, não tem nenhuma, como se tivesse só uma base. Na etapa 2 tem 2 bases. Na etapa 3, 3 bases. Na etapa 4, 4 bases. Na etapa 5, 5 bases. Então 5 tomadas 2 a 2. 5 fatorial sobre 2 fatorial e a diferença, que é 3 fatorial. Abro 5 até o 3. 5 vezes 4 vezes 3, né? Eu abro até o maior de baixo. 2 fatorial, 3 fatorial. Cancela 3 fatorial com 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. 20 sobre o fatorial de 2, que é 2, né? 20 sobre 2 dá 10. E aí eu consegui a mesma sequência, 0, 1, 3, 6, 10. Aí com esse 0, 1, 3, 6 e 10, eu consigo projetar aqui o próximo, que é 15, usando o mesmo recurso da resolução anterior, né? Que de cada etapa aqui está aumentando 1, está aumentando 2, está aumentando 3, está aumentando 4 e aqui está aumentando 5. Ok? Então eu usei 2 recursos para elaborar, né, o padrão de crescimento do número de trapézios. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.